Oi pessoas, sejam bem-vindas ao primeiro vídeo do quadro Questione o Pastor. Com muita alegria nós damos início nesse projeto que por muito tempo ficou no papel, mas com a graça de Deus se tornou realidade. Nós cremos que esse vídeo e os próximos que virão vão edificar e abençoar a vida de vocês, trazer clareza aos pensamentos e ao coração, visando sempre as verdades bíblicas e a glória de Deus. Hoje estamos com o nosso primeiro pastor convidado, pastor Rodrigo Ribeiro, da Igreja Presbiteriana do Jardim de Campina Grande, e já falei isso para ele, mas vou reforçar. Muito obrigada pelo convite. É uma honra tê-lo aqui conosco, né? Uma pessoa tão capacitada por Deus. E é isso, pastor. Muito obrigada de novo. Eu que agradeço, Esther. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês que estão aí acompanhando esse material e espero que seja realmente um tempo produtivo, proveitoso. Me sinto honrado por poder iniciar esse trabalho, né? Que o Senhor possa usar isso para a sua glória e para a edificação do seu povo. Amém. Pastor, uma dúvida que geralmente as pessoas têm quando falam com o pastor. Sempre foi um desejo, desde a conversão, um ministério, ou foi algo assim, progressivo, gradual, que nasceu no coração? Assim, essa resposta ela acaba sendo, Esther, muito individual, sabe? Porque eu conheço casos que foram um pouco diferentes do meu processo, né? No meu caso, eu nunca me imaginei como pastor. Me converti aos 12, 13 anos e era um adolescente na igreja, né? Vivi naquela fase, muita brincadeira também, mas sem entender direito a implicação de algumas coisas que estavam acontecendo. No tempo da juventude, eu creio, foi quando eu comecei a me interessar mais pelo ensino na igreja, comecei a publicar material na internet, né? Na fase de blogs ainda, não sei se vocês que estão aí conhecem, existia algo chamado blogs no passado. E a partir disso eu fui me envolvendo mais com essa questão, ao ponto de o meu pastor, à época, o pastor Fábio, ele está lá em Maceió, ele me chamou para uma conversa na casa dele. Quando terminou a conversa, ele me chamou no sofá e ele fez: Rodrigo, eu acho que você tem vocação pastoral. Meu Deus, aquilo foi um susto. Eu disse: não, pastor. Isso, eu tava na metade do curso de Direito. Eu disse: não, eu quero terminar o meu curso, quero seguir a minha vida, não tô pretendendo isso não. Aí ele me disse algo, né? Ele disse assim: tudo bem, se você não quiser vir, mas eu creio que você tem um chamado e você vai vir, nem que seja na boca da baleia. Eita, Jonas, né? Sim. A profecia foi dada, né? O que aconteceu? Depois disso começou um processo. As pessoas na igreja começaram a falar, começaram a me chamar de pastorzinho, e eu, meu Deus, o que é que está acontecendo, né? Ele também me deu a oportunidade de pregar, né? Então isso foi, de alguma forma, ele foi me encaminhando, induzindo. Meu pai chegou a ter uma conversa comigo, meu pai é presbítero da igreja. Ele disse: Rodrigo, se você quiser deixar o seu curso agora e ir para o seminário, eu apoio. Aí eu fiz: mas eu não apoio. Eu não quero não. Na verdade, esse processo, ele, até depois que eu terminei o curso, ainda durou 3 anos de resistência. O senhor chegou a concluir o curso? Eu cheguei a concluir o curso de Direito, atuava aqui em Campina, abri um escritório com um sócio, amigo meu. Trabalhei das mais diversas formas por 3 anos e resistindo. Caramba. Resistindo. Mas o Senhor, ele vinha falando comigo, né? Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Tinha canções que eu não podia ouvir, tem uma canção muito bela de Logos, né? Que é Pescador, que fala sobre o chamado ministerial. Quando eu ouvia, eu travava assim, porque eu queria chorar. Aí eu me lembro que até numa ocasião, meu irmão chegou pra mim e fez: Rodrigo, chore, porque qualquer coisa que você fizer vai ser menos feio do que essa cara que você tá fazendo, segurando o choro. O livro de Jonas, meu Deus, eu pulava o livro de Jonas. Mexia demais, né? Eu não sabia que tava indo no mesmo caminho. Eu não queria ler aquele livro. Enfim, o que aconteceu? O peixe me pegou. Eu passei por uma questão pessoal muito difícil, questão de relacionamento. Eu estava prestes a casar com uma jovem e a gente terminou. E aí minha vida deu uma reviravolta de ponta cabeça, né? Foi um momento bem sofrido, mas no meio daquilo tudo, quando a poeira começou a baixar, o sentimento que veio no meu coração foi: agora eu estou livre para ir para o ministério. Agora vai. E foi de fato o que aconteceu. Pouco tempo depois eu conheci minha esposa, que ela sempre foi incentivadora do ministério, e vamos. Ainda teve alguns percalços, porque, por exemplo, a primeira vez que eu me apresentei ao presbitério, porque na igreja presbiteriana funciona assim: a sua igreja local identifica o seu chamado, mas você precisa ser levado ao presbitério, que é a união dos outros pastores e das outras igrejas da cidade, e eles é quem enviam. Não pode ser algo nem do indivíduo, e até a própria igreja também, ela precisa passar por esse escrutínio. É um processo de seriedade para que não evitar o máximo possível pessoas que não tenham vocação que entrem no ministério, né? A primeira vez que eu fui apresentado, isso eu já tinha deixado, eu tinha noivado com a minha esposa, né? Aí eu já tinha deixado a sociedade, tinha fechado um bocado de coisa, estava pronto, com a mochilinha nas costas, né?
Aí o presbitério, a decisão dele foi que eu ia esperar mais um ano. Eita, aí nesse período foi bem difícil, mais uma vez eu pensei em desistir, voltar pro direito. Mas aí a minha esposa, que na época era noiva, ela fez, não, você tem um chamado e a gente vai até o fim. Mesmo com as dificuldades do ministério, hoje eu sou um homem realizado nesse sentido. Eu e a minha esposa, minha família, a gente ama trabalhar nessa obra e se doar por ela. Vamos começar com algumas perguntas? Certo. E aí a gente já vai entrar, como a gente acabou de falar, sobre essa questão ministerial, vamos falar sobre igreja. Certo. A primeira pergunta, pastor, que eles enviaram, inclusive eu fiquei muito feliz com a interação de vocês, viu? Mandem perguntas mesmo. É o seguinte, qual é o papel social da igreja? Certo. A gente precisa primeiro fazer uma distinção. O que seria a igreja instituição e o que é a igreja corpo de Cristo? Aquilo que na teologia a gente chama da igreja invisível. São os crentes espalhados pela face da terra. Né? Por que é importante fazer essa distinção? Porque a igreja, enquanto instituição, ela tem um papel muito claro e definido pela palavra de Deus, que é pregar o evangelho. Quando ela não tem essa distinção muito clara, ela vai começar a abraçar outras coisas que são boas, são legítimas, são necessárias, mas ela não é a instituição que foi separada por Deus para esse propósito e para esse fim. Então, é um risco a igreja envolver-se com muitas questões e acaba esquecendo a centralidade do evangelho. Outras instituições, do mundo mesmo, elas podem fazer trabalhos beneficentes maravilhosos. Deus usa pela sua graça comum. Agora, se a igreja deixar de pregar o evangelho, quem vai fazer? Ninguém. Isso não quer dizer que ela não tem, enquanto instituição, um papel social. Nós temos os diáconos que lideram a igreja nesse papel social. Então é cuidar dos aflitos, é realmente fazer obras de beneficência, de assistência social. Primeiro com os de casa, esse é um princípio muito básico que está lá em Timóteo, né? Você tem que cuidar das pessoas daqui. Depois você também tem um braço que alcança o mundo, a diaconia, ela pode ser usada dessa forma. Inclusive, na época de Genebra, de Calvino, fazendo já essa referência histórica, a visão que aquele reformador tinha era fantástica. Ele tinha um hospital na cidade e os diáconos administravam esse hospital. A visão de Calvino era o seguinte, é questão social, é os diáconos que vão trabalhar com isso. Mas, ao mesmo tempo, a visão muito clara é um braço da igreja que faz isso. A igreja não pode abraçar todas as causas sob pena dela diluir o seu propósito e a sua missão. Aí agora vem outra questão. E a igreja enquanto organismo, enquanto pessoas que estão espalhadas pela face da terra? Aí sim é outra história. A igreja não necessariamente ela deve abrir uma instituição e ela administrar essa instituição. Mas membros da igreja podem se unir, fazer isso. Participar, aí vem o apoio da junta diaconal para ajudá-los e o pastor e os demais irmãos que pregam a palavra e que ensinam vão dar o suporte doutrinário. É importante até incentivar os cristãos de forma geral que eles envolvam-se com esses trabalhos, que eles façam parte de associações civis, até de ONGs, que abram ONGs, que façam isso enquanto cristãos e a igreja entra com o suporte via diaconia e também via o Ministério de Ensino da palavra. Agora, cada coisa funcionando no seu determinado espaço, porque foi assim que Deus projetou e assim vai ser mais produtivo. Agora a gente vai para algumas dúvidas gerais, certo? Que o pessoal mandou. Certo. A Bíblia original ainda existe? Eu achei essa pergunta interessante porque, apesar da pessoa se identificar, né, a sua crença é agnóstica, mas é uma dúvida, às vezes, inclusive, de próprios cristãos, né? Sim. Em relação à confiabilidade das escrituras, se é de fato aquilo durante todo o tempo, se não foi alterado, enfim, e aí, pastor? Perfeito. Primeiro que Bíblia original é um termo um tanto quanto complicado, porque quando você pensa, especialmente no Novo Testamento, foram vários escritos. Nunca foi um compilado só, né? Nunca foi um livro que alguém escreveu de uma sentada. Você vai ter várias pessoas diferentes, em vários contextos. As cartas do Novo Testamento, elas foram escritas em lugares diferentes, por pessoas diferentes, e no final elas foram juntadas enquanto cânon. Agora, quando você analisa todo esse escrito, todo esse conjunto de escritos, ele é muito confiável mesmo. Nós temos 5.000, estou só arredondando o número, 5.000 exemplares do Novo Testamento, nas mais variadas versões, grego, alguns são de 100 anos depois dos fatos. Então, do ponto de vista de manuscritologia, são documentos confiabilíssimos. Entendo. Quando você pega, por exemplo, os maiores clássicos do período grego, em média, eles têm 20 cópias. Caramba. E a gente não questiona Aristóteles ou verdade. Platão. A gente não questiona esses... Por exemplo, Heródoto, né? O pai da história, ele tem 15 manuscritos. Pois é. O Novo Testamento, a proporção disso é infinitamente maior. Na verdade, existe um trabalho muito sério de manuscritologia hoje, porque existem variações
variantes, né? Só que 90% desses variantes são palavras que estão trocadas, são erros de grafia, são palavras que podem até ser substituídas, mas que não alteram o conteúdo doutrinário. E a nossa Bíblia, ela é tão séria que você vai encontrar alguns textos que eles têm conchetes. Esses conchetes, por exemplo, na oração dominical, em Mateus 6, nós temos uma parte em conchete, a parte final, né? É para dizer que aquilo não está nos melhores manuscritos. Então veja que interessante, quer dizer, o resto ele é corroborado por esse processo muito sério, muito acurado. Segundo aspecto, o aspecto histórico testemunhal. Nós temos a Escritura, ela afirmando a existência de um homem chamado Jesus, que fez milagres, que morreu e que ressuscitou. A priori você pode dizer, mito. Mito. Mas tem um fato interessante. Esse homem existiu no espaço-tempo. Documentos históricos outros, inclusive de perseguidores do cristianismo, atestam a veracidade da existência desse homem chamado Cristo. E o discurso da ressurreição, ele seria muito facilmente contraditado se aquilo fosse de fato uma fraude. Fora isso, tem um aspecto testemunhal. Todos os 12 apóstolos de Jesus Cristo, eles morreram afirmando essa verdade. Quem é o falsário que faz isso? Paulo, ele vai elencar que mais de 500 pessoas tiveram contato com Cristo. E possivelmente na época que ele escreveu isso, lá em 1 Coríntios, essas pessoas estavam vivas e não houve uma contraditação disso. Mártires a rodo na igreja primitiva. Então você pode pensar o seguinte, se não foi uma alucinação coletiva, existe algo histórico aqui muito forte. E do ponto de vista da história, a gente apura as coisas por testemunho. Com certeza. O método científico que a gente aplica em algumas áreas, ele não se aplica na história da mesma forma. A veracidade da história vem por documentos, manuscritologia e testemunho. Né? Próxima pergunta diz o seguinte: às vezes me pego duvidando da existência de Deus. Isso significa que não sou convertido de verdade? Na verdade, nós precisamos entender que fé, ela não é aquela convicção inabalável e que não oscila. Quando a gente vai olhar para a própria Escritura Sagrada, a gente não enxerga isso. Por exemplo, um dos textos para mim que são mais representativos disso é o Salmo 13. O Salmo 13, o subtítulo que foi colocado é Oração de Fé. Quando você vai ler, você se surpreende. Inclusive, eu vi um desses apóstolos contemporâneos, né? Falsos apóstolos. É deixar bem claro, ele criticando esse salmo. Porque ele ia dizer, como é que você bota um salmo que é oração de fé e Davi está falando essas coisas aqui? Bem, não tem compromisso com a Escritura, né? Mas de fato, no Salmo 13, Davi está revelando um coração extremamente angustiado. Onde está Deus? Spurgeon chamava esse salmo de o salmo do uivo, porque parece que Davi está uivando, ele repete, onde está, onde está, onde está, são 6 versos. E quando é no final, ele lembra algumas promessas de Deus no caminho, ele louva a Deus e no final ele confia em Deus. Então a fé, ela tem esse elemento, ela é testada, ela é provada, ela tem dúvidas. A grande questão não é o processo, é onde ela termina. No final, onde ela descansa o seu coração, que é em Deus. A incredulidade, ela também tem suas dúvidas, mas ela se recusa a depositar no fim da batalha aos pés de Jesus Cristo. A fé não. A fé pode tremer, pode ser abalada, pode oscilar, mas ela sabe onde ela vai terminar. Até quando ela olha para o céu e diz, onde está Deus? O Senhor não olha para mim, talvez o Senhor nem existe, mas com quem ele está falando? O salmista faz isso várias vezes. Então, duvidar não é sinônimo de falta de fé. A grande questão é, no final, para onde você corre? Com quem você fala, com quem você está duvidando? O que você faz, né, com sua juventude? Isso. Uma coisa muito interessante é que tem um trecho do livro de Timothy Keller, excelente escritor, recomendo. Sim. Né? Endossado. Muito. Chamado A Fé na Era do Ceticismo. E ele discorre um pouco sobre essas questões. Se é pecado ter dúvidas, porque às vezes a gente tem uma galera que às vezes defende essa questão, né? Não, você não pode ter dúvida porque você não está acreditando em Deus. Mas Keller, no livro, fala que uma fé sem algumas dúvidas é como um corpo sem anticorpos. A fé, ela não deve ser... Porque a gente também tem um movimento que quer separar a todo custo fé e razão. A fé é só sentimental, é só dizer que sim e vai. Não é assim. Tem um lado racional muito forte. Próxima pergunta vai ser sobre relacionamento. Certo. Vi que pessoas mandaram sobre relacionamento. A série aqui. A pergunta diz o seguinte: uma crente pode namorar com um católico e ter a bênção de Deus se ele aceitar acompanhar ela na igreja? Vamos lá. Pergunta difícil, né? Sensível para muitos, mas eu preciso ser bem franco e bem sincero com você. O que acontece? Sem querer simplesmente dizer sim ou não, de forma que pode soar autoritária e dar os argumentos. Primeiro princípio, o namoro é um relacionamento que ele não é um fim em si mesmo. Então, quando você se relaciona do ponto de vista cristão,
Você já está pensando em uma aliança de casamento, onde você vai dividir a sua vida com essa pessoa e você vai, a partir dali, andar na mesma direção. Então pense o seguinte, caso hipotético, você é cristã, você tem fé em Jesus Cristo e aquilo não é simplesmente uma parte da sua vida, aquilo é o fundamento da sua vida. Todas as decisões que você toma sobre família, sobre trabalho, o que você faz com dinheiro, para onde você quer morar, vão passar pelo crivo de Cristo, né? Então não é uma parte incidental da sua vida. Agora, se a pessoa tem uma fé diferente, muito possivelmente ela pode ter até alguma fé em Cristo, mas aquilo vai ser só um departamento da vida dela, não vai estar na raiz, não vai estar no fundamento. O que é que vai acontecer? No dia a dia, vocês vão tomar decisões extremamente diferentes por causa da fé, mesmo que vocês tenham uma base de afinidade muito grande, porque tem algo essencial que vocês não compartilham. O que é que vai acontecer? Ou vocês vão anular-se, ou vão botar para debaixo do tapete, vão evitar a comunicação ou vão entrar em conflito. Aí você entende a razão, porque a Bíblia, ela fala de forma muito clara que nós não devemos entrar naquilo que se chama de jugo desigual. Jugo desigual é uma figura da agricultura que o apóstolo Paulo pegou, que é a ideia de que você bota uma cangaia no animal para ele levar o seu instrumento de trabalho e seguir uma direção. O jugo desigual é quando você coloca em duas direções diferentes. O que é que vai acontecer? Vai quebrar, vai partir, né? Nesse sentido, eu creio que a resposta, agora sim eu posso ser muito claro. Esse tipo de relacionamento, se você tem especialmente essa convicção, você está fazendo desobediência ao Senhor. É possível que haja jugo desigual até dentro da igreja. A pessoa se diz crente, cristã, mas, por exemplo, ela não se submete os seus princípios, a sua vida a Cristo. Ela só é religiosa. E assim, sempre vai haver atitudes diferentes no casamento. Agora, no que diz respeito à fé, não pode acontecer, porque isso é o pilar, é o fundamento, né? Tenho quase 5 anos de namoro, mas não tenho certeza se é com ele que quero casar. E agora? E agora termine. Bem direto. Assim, estou falando desse jeito, mas analise isso direitinho, com carinho. São 5 anos, então você já deveria ter uma opinião formada. Lá no texto de Tessalonicenses, Paulo nos diz que nós não devemos defraudar os nossos irmãos. Então, se você está alimentando expectativas no coração do seu namorado ou namorada que você não nutre, você está defraudando o coração dele. Você está o induzindo a um caminho de engano. E depois não adianta só colocar a mão para trás, não tenho nada a ver com isso. Não, claro que você tem. Você produziu uma expectativa enganosa em alguém. Você é responsável por isso. E com certeza vai marcar, né? Muito a vida dele. Isso. Outra coisa, se já tem 5 anos e vocês não têm planos claros sobre casamento, tem alguma coisa muito errada aí, certo? Você deve começar um relacionamento tendo isso em mente. Ainda que você pense, não posso me casar em 2, 3, 4 anos, mas eu sei onde eu quero chegar e desde já a gente já conversa com isso para ir colocando os passos no caminho. Namoro não é um fim em si mesmo. Não, namoro recreativo não existe. Namoro tem um propósito, que é conduzir vocês numa aliança. Se esse propósito não existe, acabe ou se arrependa e mude de postura. Luto há muitos anos contra o mesmo pecado. Já fiz de tudo, mas não consigo me libertar. O que devo fazer? Rapaz, essa é uma pergunta difícil, porque por trás dela existe um sofrimento grande, né? Primeira coisa, eu vou lhe dar algumas orientações aqui, mas elas não vão ser suficientes. Você precisa de pastoreio. Eu entendo que esse ministério de internet é muito importante porque ele alcança pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de ouvir algumas coisas na sua situação de hoje, mas ele não supre o acompanhamento pastoral. Você precisa ter alguém ao seu lado que confie, que essa pessoa ame a Cristo e lhe ame, para que ela possa ouvir a sua confissão e para que ela possa caminhar com você em oração, em apoio, em prestação de contas. Muitas vezes nós insistimos muitos anos em vencer alguns pecados porque nós queremos fazer sozinhos, até por vergonha, por medo de julgamento. Por isso que a gente precisa tanto da igreja local, relacionamentos e pastoreios, porque tem pecado que a gente não vai conseguir vencer sozinho. A gente precisa encontrar alguém para abrir o coração, para confessar e para andar junto com aquela pessoa. Então, talvez seja isso. Quais são os repertórios que você tem usado? Eu não estou menosprezando o poder da oração, da leitura, do encher-se do Espírito para lutar, mas se você está negligenciando algumas ferramentas, como por exemplo a comunhão e o pastoreio, você não vai conseguir. Você precisa da igreja. Você precisa do corpo de Cristo para ajudar a vencer as batalhas que você trava no coração. Tenho crise de ansiedade e meu pastor diz que é falta de fé. Me sinto muito culpada. O que posso fazer para mudar? Primeiramente, eu não me sinto à vontade de discordar do seu pastor tão de cara, né? Apesar de estranhar, né?
alguma intensidade aí nessa resposta. O que acontece? Ansiedade, ela é um pecado, a Escritura fala sobre isso, não andeis ansiosos, está lá no Sermão do Monte, né? No entanto, existe um nível e um tipo de ansiedade que também afeta o nosso corpo, afeta hormônios, que é uma questão biológica. Exatamente. Eu costumo tratar da seguinte forma esses casos. Geralmente há o pecado e ele acaba desenvolvendo, a depender da intensidade, questões biológicas. Nesse sentido, você precisa tratar as suas questões biológicas e aí é medicamento, né? Exatamente. É um tratamento com um profissional que você precisa fazer, porque no momento de crise você não vai conseguir ser pastoreado e depois você vai tratar o seu coração. Agora veja, porque quando a gente fala em pecado parece logo que é um julgamento, né? Mas, por exemplo, veja o que aconteceu nessa época de pandemia. Pelo menos uma dezena de pessoas vieram me procurar. Aí você vai entender o contexto. Foi um contexto difícil para todo mundo. Notícias de doença e morte o tempo todo. São pessoas que ficaram em isolamento muito tempo. Isso afeta a saúde mental, né? Então, quando você diz que tem pecados para serem tratados, você não está dizendo, ó pecador, que crente fraco você é. Não, mas tem algumas coisas no seu coração que precisam ser tratadas, que esse momento potencializou. Agora, nós entendemos plenamente que é compreensível o que você está passando. Trate a crise de ansiedade com medicamentos e acompanhamento psicológico. Tomar medicamento não é falta de fé. Não é falta de fé. É, inclusive, responsabilidade. Isso. Até porque você não vai poder ser tratado enquanto você está em crise. É verdade. Você precisa administrar essa crise de alguma forma, mas também não fique só dependendo desse medicamento, porque a raiz não vai ser tratada. Sim. Depois a raiz tem que ser tratada com aconselhamento pastoral. Então, Procure as seu duas pastor, coisas, né? e ore por ele, porque eu também sei que alguns pastores são preconceituosos, né? Isso Infelizmente. impede um tratamento correto da alma, né? Qual deve ser a posição da igreja acerca da política? No que diz respeito à política, Esther, eu vou fazer algumas considerações parecidas com aquela que eu fiz no que tange a ação social, a responsabilidade social. Nós, enquanto crentes e indivíduos, nós temos um papel político e nós precisamos desempenhar esse papel. Nós precisamos nos envolver, sim, com a esfera pública e até nesse ambiente pesado e difícil, precisa ter cristãos. Nós não podemos simplesmente abandonar isso. É verdade. Contudo, eu não quero dizer que esse tipo de fala legitima bancada evangélica, que muitas vezes é somente tribalismo, né? Você está angariando favores para a sua tribo. Isso nunca foi o evangelho. Na verdade, o cristão na política ele tem que servir a sociedade. Ele tem que servir o próximo, né? Ele não está ali para ser um representante de sindicato da igreja. Ele está ali para, segundo os valores e princípios do reino de Deus, ele ser uma pessoa que abençoa. Esse é o papel. No entanto, no que diz respeito à igreja enquanto instituição, distância do poder público. Sim. Sem propaganda eleitoral no púlpito. De jeito nenhum. Jamais. De jeito nenhum. Até pautas que muitas vezes a sociedade inflama e contamina, a gente tem que tomar cuidado para não sair repercutindo isso no nosso ensino, na nossa pregação, distorcendo a palavra de Deus por paixões políticas, à esquerda e à direita. Eu digo isso de forma muito enfática porque a gente vive num momento em que a gente consegue enxergar problemas na esquerda, né? Óbvio. Sim. Mas a gente entrega o coração à direita com muita facilidade, como se aquilo fosse o evangelho. Exatamente. Né? Torna um Deus tão quanto qualquer outra coisa, né? Pois é. Esse é um momento delicado. A igreja precisa ter equilíbrio, maturidade. Mais uma vez saber que a sua mensagem distintiva não é o conservadorismo, é o evangelho, né? Que ele tem implicações, sim, nessa área, né? No que diz respeito à família, comportamento, etc. Assim como também tem aspectos no que diz respeito a cuidado com o pobre, a justiça. Com certeza. Enfim, mas é o evangelho que nos define. Participe da política, mas não entregue seu coração à política. Redenção só em Cristo. Sim, amém, exatamente. Sou cristã e universitária. Gostaria de saber como lidar com as aulas que contrariam a cosmovisão cristã. É desgastante debater sempre, mas se calar não seria concordar? Eu sei que é desgastante, né? Mas é preciso ter sabedoria. Lá em Colossos, Paulo vai dizer assim, no capítulo 6, no que diz respeito aos de fora, que você possa aproveitar o tempo, ou uma outra tradução, a oportunidade de falar cada coisa. No grego existem dois termos que são traduzidos por tempo. O primeiro é cronos, é o tempo cronológico, é um segundo depois do outro. E o outro tempo é o kairos, loja de presentes e mimos, né? O que é o kairos? É o tempo adequado à oportunidade. Por exemplo, quando a pessoa está surfando e tem um tempo da onda, é o pico, é a hora que ele vai, né? Não é o relógio. É a oportunidade. Esse é o termo que Paulo usa. Ou seja, no que diz respeito aos de fora, você tem que saber o tempo, o momento e a oportunidade. Falar sempre com sabedoria também. Falar sempre. Aí ele vai dizer, inclusive, no verso seguinte, que a sua palavra seja sempre com graça,
temperada com sal, ou seja, seja sábio como você usa as palavras, né? Sabedoria. Importante. Aplicando isso ao contexto da pergunta, no contexto universitário. Nem todo debate é sábio a gente entrar. É verdade. Talvez assim que você está num grupo novo, você demarque suas posições. Mas, por exemplo, existem situações em que o professor ele tem uma relação de autoridade É verdade. e no final você vai falar e ele vai se opor, vai cessar a sua palavra e ele vai usar o seu discurso para escarnecer. No fim, isso não foi testemunho, isso foi você dar pérolas aos povos. É muito mais eficiente você fazer uma roda de amigos em que você tem uma relação de confiança e abertura para depois comentar com eles algumas coisas e apresentar o contraponto, né? Nem sempre o debate público vai ser produtivo. Cada coisa é seu próprio tempo, né? Isso. Amém. Já que Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, por que colocou a árvore do fruto proibido no Jardim do Éden? É uma pergunta comum, né? Até dentro do meio cristão, inclusive. E aí, pastor? A gente pode responder essas perguntas com algumas camadas, certo? Mas já faço uma advertência. Não mergulhe em questões especulativas. Isso não faz bem para a alma. Primeira camada. Deus faz tudo para a sua glória. De algum modo que a gente não pode compreender, a rebeldia, a desobediência de Adão, assim como o plano de redenção que vem em Jesus Cristo, revelam algo do ser de Deus que a gente não conheceria de outra forma. É verdade. Então Deus fez o universo para a sua glória. E dentro dessa grande trama, dessa grande história da redenção, existem momentos assim que a gente pensa, por que Deus não evitou isso? Porque se ele tivesse evitado, a gente não conheceria a salvação em Jesus Cristo. É verdade. Aí você vai dizer, que coisa insensível alguém que manda o seu filho para a cruz. Há um custo a ser pago, mas o próprio Deus pagou em Jesus Cristo. Exatamente. Naquilo que a gente não entende, é sempre bom olhar para a cruz. Há um Deus que sofre ali, que nos ajuda a lidar com as nossas questões. Agora deixa eu responder uma camada mais abaixo. A árvore do bem e do mal, ele é um símbolo da submissão de Deus, do homem a Deus. É um símbolo, é significativo. Os nossos primeiros pais no jardim podiam administrar todas as coisas, desfrutar da criação e desfrutar de Deus. Aquela árvore era o símbolo que eles se sujeitavam a isso voluntariamente e amorosamente. Então veja o significado disso. Mesmo que haja a possibilidade, na verdade Deus sabia que eles pecariam, aquela árvore simboliza exatamente isso. O homem quis, o homem amou a Deus ou o homem amou a si mesmo. É verdade. Deus não nos criou como robôs, né? Sim. Ele cria seres humanos morais e ele deseja ser amado. Provérbios 23, Deus vai dizer, filho, me dá o teu coração. Essa é a essência da verdadeira religião. Não é obediência formal, é obediência de coração. A árvore do bem e do mal, nesse sentido, é extremamente necessária para que isso seja evidenciado. Foi coração ou foi simplesmente obediência mecânica? Se Deus é o criador de todas as coisas, foi Ele que criou o pecado? Quando eu li essa pergunta, eu lembrei até de uma questão de Agostinho de Hipona, né? Ah, perfeito. Que ele fala que se Deus é bom, Ele não poderia ter criado o mal. Inclusive, Agostinho defende que o mal não é algo em si, mas é ausência. Perfeito. Exatamente. Eu sigo exatamente nessa linha. Mais uma vez afirmo que aqui nós temos alguns contornos de especulação que são perigosos. Mas o que é que a gente tem que se ater objetivamente? A Escritura diz que Deus não tenta a ninguém. Então Deus não é o autor do mal, não é Ele que promove o mal, não é Ele que cria o mal nesse sentido. Sim. Até por causa da sua própria essência boa. Mas o mal é uma realidade. E é isso que nos deixa inquietos. Da onde surgiu o mal? Existem respostas que são terrivelmente erradas. A primeira, dizer que Deus fez. Sim. A Bíblia não nos autoriza. Tiago capítulo 1 está aí para isso, a gente tem que se submeter. A segunda, muitas religiões e até alguma espécie de cristianismo que tenta fazer isso, um dualismo. Existe o Deus do bem e o Deus do mal. Não. Satanás ele não é páreo para Deus. Com Deus certeza, é o criador. exatamente. Né? O diabo só distorce, ele não cria nada. Exatamente. Mas aí vem o argumento que você levantou, que é o de Agostinho, que é fantástico. Foi um dos homens que tratou isso com mais perícia. O mal é corrupção do bem. Exatamente. É um processo que ele está se deteriorando. É a ausência. Por exemplo, Deus não cria a morte. Mas a ausência de vida, como consequência do afastamento dele, é a morte. É verdade. O mal, nesse sentido, ele pode ser compreendido como a ausência do bem, como um afastamento de Deus, como uma consequência do pecado. O pecado, portanto, ele não foi criado por Deus, mas ele é uma contingência que faz parte da criação de Deus. Não é porque Deus não criou o pecado que Ele deixa de ser soberano, né? Sim. O que faz um cristão perder a salvação? É possível isso acontecer? Em
me lembro, aqui eu vou me ancorar num mestre antigo, né? O seu Shedd, bem idoso já, perguntaram a ele assim, acho que foi na Consciência Cristã: pastor, eu posso perder a salvação? Aí ele disse: pode, se foi você que se salvou. Verdade. Agora, se foi Cristo que lhe salvou, Não tem como. você não vai perder. Porque você pensa o seguinte: Deus escolheu na eternidade. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para derramar sangue. E o Espírito Santo aplica isso no coração e nos ajuda a perseverar. É a própria Trindade agindo em favor de um homem para que ele seja salvo. Essa missão não vai dar errado. Não vai haver fracasso nisso. Agora, o que acontece? Aqueles que acham que são e nunca foram, esses de fato ficarão pelo meio do caminho. Agora, o coração que conheceu a graça de Deus, que foi alcançado pelo Evangelho, que de fato colocou a sua vida aos pés de Cristo, este Não tem mais como se afastar de Cristo, né? E até temporariamente isso pode acontecer. Mas o que acontece? Deus vai ao seu encalço, o Espírito vai o incomodar e cedo ou tarde ele volta para Jesus. Não é algo definitivo. Isso. A perseverança da fé, que é um dos 5 pontos do calvinismo, Teologia da Graça, é na verdade a perseverança de Deus em nós. O desejo dele de salvar é mais forte do que o pecado remanescente que nós temos no coração. Ele vai triunfar sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o nosso pecado, e todos aqueles a quem ele amou e por quem Cristo morreu estarão com Cristo no final. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Perfeito. Deus é glorioso, né? Se salvação não se perde, como explicar a apostasia? A apostasia é exatamente o cristão nominal, né? Ele professou a Cristo e nunca foi. Esse é o grande problema. Agora veja como é sério. Fico alerta aí para você. Hebreus 6 vai falar de pessoa. Hebreus 6 é o texto que não perde a salvação, e Hebreus 6. Rapaz, se você entender o que Hebreus 6 está dizendo, são pessoas que provaram de dons celestiais. Eles estavam no meio da igreja. Eles participaram de coisas do mundo espiritual, mas não tinham um coração nascido de novo. E esses, inclusive, eles caminham num estado de condenação tão certa que nós entramos até na questão do pecado imperdoável. Não sei se está aí. Tá. Daqui a pouco a gente chega nisso. É muito séria essa questão. Verdade. Por que orar se Deus já sabe tudo o que vai acontecer e se nós não podemos mudá-lo? Perfeito. Há um livro que trata sobre essa questão e tantas outras, né, que envolvem a oração. C.S. Lewis, Cartas a Mal. Com aquela imaginação que Lewis tinha, né, ele fez um amigo imaginário e trocou cartas com esse amigo sobre a oração. E tem um momento que ele vai dizer assim, né? Por que a gente ora assim? Muitas das nossas orações parecem somente mandando informações para Deus de coisas que ele já sabe. Aí ele vai responder a ele mesmo dizendo assim: na verdade, é o nosso coração que é preparado por Deus para receber as dádivas. Exatamente. Porque dádivas, Esther, Deus dá para a gente o tempo todo, mas na maioria das vezes nós não percebemos e nós não somos gratos o suficientes por elas. Com certeza. É diferente quando, por exemplo, Deus coloca um desejo de orar por algo e você ora. Perseverante ali. Perseverante. Quando chega, não há a mínima dúvida que foi Deus. E você glorifica a Deus. Ou seja, a oração é uma forma de preparar o nosso coração para aquilo que Deus vai dar. Um exemplo histórico, a gente já citou Agostinho, né? A mãe de Agostinho, Mônica, ela orou 30 anos pela conversão do filho. E teve num momento aí, talvez vários, que ela se sentiu desanimada, desiludida, e um sacerdote aconselhou ela com muita sabedoria e muita graça, dizendo o seguinte: irmã, eu não creio que Deus colocou você para orar por tanto tempo por alguma coisa que Ele não estava preparando uma resposta. Olha que palavra de Deus. Tá poderosa, né? Se Deus está te colocando para orar, ore. A oração não muda Deus, mas muda as circunstâncias. E outra coisa, muda o nosso próprio coração. Prepara, né, a gente para receber. Tanto prepara, quanto às vezes nos faz desistir. Teve coisas que eu orei para que Deus me desse, Ele não me deu, mas Ele mudou meu coração para que não quisesse mais. Igualmente. Seja como for, ore. Pastor, Deus escuta a oração de um descrente? Escuta do ponto de vista da onisciência. Né? Ele ouve todas as vozes, né? Ele sabe todas as coisas. E até atende. Eu ouso dizer que Ele pode atender por graça. Né? Ele pode ouvir um clamor e atender. Inclusive, eu acho que isso já é um bom sinal. Porque, por exemplo, se a pessoa que tem descrença, ela clamou, Deus atendeu. Isso pode ser o início de uma obra que Deus está realizando naquele coração. Diferentemente, por exemplo, o cara que vive em impiedade, é inimigo da fé, no momento de desespero clama, Deus não tem obrigação nenhuma de atender. Agora, quando a gente pensa assim, ouve oração, existe um relacionamento que é separado para os filhos dele. Porque há a mediação de Cristo, né?
Faz toda a diferença. Através do Espírito Santo, a oração nesse sentido é exclusiva dos cristãos, porque é um relacionamento. Não é como se Deus falasse com um estranho ou com alguém que é simplesmente sua criatura. É um filho que ele tem acesso ao trono da graça. Nesse sentido, a oração é exclusividade, é um meio de graça que foi deixado para os filhos de Deus. Mas se você não é, se converte e tudo bem, você vai ter acesso ao trono da graça. Glória a Deus por Cristo, né, que nos deu isso, nos presenteou com isso. Para encerrar, uma última pergunta sobre cristologia. Achei essa fantástica. Vamos encerrar com uma pergunta magnífica que aponta para o nosso Redentor, que diz o seguinte: a consequência do pecado original era o inferno eterno para todos, certo? Sabendo que Jesus veio pagar esse pecado por nós e assim impedir que tenhamos esse destino, então por que Jesus não passou a eternidade do inferno? O que existe aí nessa pergunta é uma comparação que ela faz sentido no tocante a homens, né? Se de fato a condenação demandava eternidade, um homem que substituísse o outro, ele deveria pagar o preço por esse tempo indefinido. No entanto, qual é o elemento aí que realmente exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo? É Deus. Exato. Quando a gente pensa assim, em condenação, mais do que inferno, mas separação de Deus, é o principal. Aqueles instantes que ele está ali na cruz do Calvário e que ele grita, Deus meu, por que me abandonaste? Só aquele segundo ali, que vem seguido pela morte, aquilo ali já é suficiente para salvar todos os pecadores do universo. Por quê? Porque é o Filho de Deus, é o próprio Deus sendo apartado e sofrendo a condenação do pecado. Se fosse por um segundo, já haveria dignidade suficiente para salvar todo aquele que nele crê. A ressurreição, portanto, é a prova que a morte não pôde conter essa pessoa bendita e que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso favor. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos mostrar que todos aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão. A morte não terá a sua vitória final. O inferno não poderá aprisionar os filhos de Deus que estão em Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Por isso, encerramos esse segundo momento, na verdade, das perguntas, e vamos entrar no terceiro momento e último, infelizmente, com o coração já apertado, né? Tá sendo tão maravilhoso, que é um bate-papo. A gente vai falar um pouco sobre a centralidade no Evangelho que deve ser adquirido pelas igrejas. Inclusive, o slogan da igreja do Pastor Rodrigo, que é a Presbiteriana no Jardim, falando novamente, é uma igreja centrada no Evangelho. E quando eu vi isso pela primeira vez, quando eu li, eu entendi quão necessária é essa temática. Como a gente precisa de igrejas que tenham o Evangelho como seu centro. Porque, infelizmente, o que a gente vê hoje é que muitas igrejas até falam de Cristo, mas não tem isso como principal elemento. Isso é um perigo para os descrentes, que não têm oportunidade de ouvir sobre Cristo, onde deveria ouvir. Isso é um perigo para os crentes, né, que, enfim, ficam nessa igreja, e é um problema a ser resolvido. Então, eu vou conversar aqui com o pastor Rodrigo sobre essa questão. Como o Evangelho, ele precisa ser importante para os descrentes, através do Evangelho, do falar o Evangelho, de falar as boas novas, que aquela pessoa que está afastada de Deus vai poder ouvir sobre, e como é importante também para a nossa vida. Nós precisamos ter o Evangelho como fundamento na nossa vida amorosa, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida, o Evangelho precisa ser um fundamento. Esse é um assunto que é muito caro e muito precioso para mim. Ele foi um tema que despertou no meu coração desde o início do seminário. Inclusive foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Gabarito tem, viu? E olha o que acontece. É o tema que norteia, né, o nosso trabalho aqui na Igreja do Jardim. Mas não sem oposição, por incrível que pareça. Existem igrejas que têm o Evangelho de forma periférica. E igreja sem o Evangelho não é igreja, certo? Primeiro ponto. Mas existem igrejas sérias que elas acabam inconscientemente colocando o Evangelho na periferia. Então, por exemplo, talvez você se identifique com isso. Existe uma mentalidade, por exemplo, de que de manhã é o momento doutrinário da igreja. Você vai trabalhar a edificação dos crentes. Então você vai pregar a lei para os crentes. À noite talvez seja o culto mais evangelístico na sua igreja. E ali você vai anunciar o Evangelho. Você percebe o que essa distinção acabou fazendo? Ela acabou dizendo que os crentes não precisam do Evangelho. Inclusive foi essa questão que eu tive que fazer. Na época que eu estava trabalhando no meu TCC, um professor do seminário veio me trazer isso. Não, o crente precisa de tantas outras coisas. O Evangelho
Ele já tem. Mas qual é o problema? Eu me lembro muito das palavras de Paul Washer. O evangelho não é o ABC da vida cristã, é o A, B, C, D, E, F, G. Todo o alfabeto. Todo o alfabeto. Nenhuma doutrina ela pode ser entendida a parte do evangelho. O motor para a santificação não é outro senão o amor, o encantamento, o constrangimento. Paulo falava em Coríntios sobre o constrangimento por causa do amor de Cristo. E aquilo fazia com que ele fosse servir ao Senhor. Um exemplo concreto, 2 Coríntios 9. Paulo está falando sobre a igreja de contribuição. Na visão de muitos pastores, basta eles pôr a lei, dar uma cacetada e tchau. É isso, gente. Depois de 3 partes, como eu prometi a vocês que o vídeo iria ser baseado nessas 3 partes, chegamos ao fim. Com o coração triste porque está acabando, mas alegre por tanto conhecimento. Quando eu convidei o pastor Rodrigo, eu sabia que, enfim, era uma orientação de Deus, um homem tão capacitado, cheio de conhecimentos, para nos abençoar aqui com respostas maravilhosas. Agradeço mais uma vez, pastor. Inclusive, comprei aqui um presentinho para o senhor, um livrinho. Espero que o senhor goste. E, enfim, que vocês possam estar orando pela vida dele, pela minha vida, pela vida do projeto que está começando agora. Eu espero que vocês tenham sido edificados. Qualquer dúvida, deixa nos comentários alguma pergunta, que o pastor também vai estar dando uma olhada. E que vocês possam, enfim, ficar com Deus e estar sempre atentos aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até a próxima.